e peço para as meninas que podem colocar o Tomás na tela. Olá, tudo bem? Eu Olá, bom agradeço dia, muito bem-vindo. eu agradeço pelo convite também. Eu não sei exatamente como que eu vou poder contribuir com o debate. Eu escrevi essa matéria em 2017, né? Faz um tempinho já. Eu não estou exatamente super a par do que tem acontecido. Não sei se vocês têm alguma questão, se a gente faz, enfim, não sei como é que vai ser a dinâmica exatamente da nossa conversa. Eu acho que tu poderia falar, Tomás, como é que foi esse trabalho, essa pesquisa que tu fez para essa reportagem? Qual foi a tua percepção, né? Como é que foi, assim, ter que ficar de cara a cara com essas mães vítimas ou com as pessoas que protegem a lei de alguma forma, né? Tu que Tá. entrou a fundo, assim, em cada aspecto dessa lei, né? E de todos os problemas que vem causando. Legal. Bom, isso foi, como eu disse, em 2017. Na época, eu era freelancer, ou seja, não tinha nenhuma ligação com um meio de comunicação. Eu escrevia para vários lugares, mas não tinha nenhuma ligação formal, o que torna as coisas mais difíceis, principalmente numa reportagem como essa. Mas aí, uma amiga, uma conhecida, me procurou e me contou uma história que estava acontecendo com ela, que ela tinha descoberto que o ex-marido dela estava abusando do filho dela e, e ela tinha, depois de algum tempo, sempre tem as mães ficam muito, existe um vínculo, né, com a pessoa, com o agressor, né, um vínculo que em algum momento, mesmo que a relação tenha acabado, em algum momento aquela pessoa foi uma pessoa querida, foi uma pessoa com quem, enfim, né, aquela mãe se dispôs a dividir a vida, a ter um filho, né, então é sempre uma questão muito delicada essa hora de se resolver pela denúncia, né, isso foi uma coisa que se repetiu muito nos depoimentos que eu colhi, mas ela demorou um pouco para fazer essa denúncia, e ela fez essa denúncia, e começou, que eu acho que também é uma coisa que se repete, com a polícia estimulando a denúncia e querendo que essa denúncia fosse para frente, ouvir a criança, e parece que há sempre um impulso de colocar a investigação para acontecer. E aí, no curso desse processo, as coisas foram se invertendo, se invertendo, se invertendo, até que o ex-companheiro dela entrou com um processo alegando a questão da alienação parental, e a guarda acabou sendo revertida, e o filho dela estava morando com o ex-marido dela, com o pai, que era o agressor, e ela estava podendo visitar o filho a cada 15 dias, sempre com uma assistente social junto, né? Eu ouvi aquilo e, para falar a verdade, me soou como algo bizarro, assim, sabe? O primeiro motivo, minha primeira, a gente sempre tem uma dificuldade de acreditar que coisas tão perversas assim aconteçam no mundo, né? E, ao mesmo tempo, como jornalista, a gente tem que sempre se cercar de certezas e de elementos que corroborem aquela hipótese, né? Mas eu conversei com ela durante muito tempo, acho que a gente falou, ela veio na minha casa, na época a gente podia se encontrar pessoalmente, ela veio na minha casa, a gente conversou longamente por algumas horas, ela estava com uma outra amiga que também tinha passado por uma situação parecida, e aí eu comecei a ouvir, né, ela me colocou em contato com outras mães, eu comecei a ouvir esses depoimentos, e ao mesmo tempo houve um desafio muito grande na apuração dessa reportagem, que a gente como jornalista, a gente é muito difícil para um jornalista conseguir se colocar acima da justiça, né? Você falar que alguma decisão do sistema judiciário foi errada, né? Para isso acontecer, você tem que se embasar
de muitos elementos, você tem que ter muita prova para você conseguir cravar uma coisa dessas, né? Ao mesmo tempo, como eu disse no começo, eu não tinha vínculo com nenhuma instituição, nenhum jornal, nenhum meio de comunicação por trás, e isso tornava as coisas, por um lado, mais arriscadas, porque, claro que eu estou me colocando na situação de ser processado também, então eu tive que ter muito cuidado na hora de montar essa reportagem. Quando eu tinha um esboço um pouco, eu tinha na verdade eu tinha muitos casos coletados, mas eu tinha um caso que ia ser a linha mestra, e tinha provas, e tinha laudos comprovando o abuso, era a mesma história. Uma mãe denunciou o abuso, o pai entrou com um processo alegando alienação parental, e ela tinha perdido a guarda do filho, e nesse caso tinha laudos, tinha vários laudos que comprovavam o abuso, tinha um material probatório, vamos dizer assim, bem grande, então eu me senti seguro de contar esse caso. Eu cheguei a procurar alguns meios de comunicação nesse estágio da reportagem, para ver se alguém tinha interesse em me apoiar e entrar como parceiro durante a apuração, inclusive arcando com os custos da apuração, né, porque eu já estava há 2 meses trabalhando exclusivamente. Nesse momento, ninguém se dispôs a embarcar, as pessoas achavam que era muito arriscado, os editores achavam que era muito arriscado. Aí eu entrei em contato com o pessoal lá de Santa Cruz do Sul, o Romano, né, o juiz de direito Romano Elzelver, e o Edson, né, que a gente vai ver um vídeo dele aqui. E nessa época eles estavam fazendo justamente um debate ali na cidade, uma cidadezinha super charmosa lá, e aí eles estavam fazendo esse debate, e aí ele me convidou para ir lá, e foi muito importante porque estava uma juíza da Suprema Corte de Portugal, a Maria Clara Souto-Maior, e aí, quando eu fui para lá, eu consegui coletar muito. Na verdade, foi além da fala dos juízes e das entrevistas que eles me concederam, e da juíza de Portugal, além de tudo isso, foi um momento de perceber que aquilo realmente era uma coisa que eu não estava me arriscando a fazer uma matéria em cima de um castelo de cartas, sabe? Alguma coisa que não fosse sólida o bastante. Era sólido, era claro que havia um problema ali, e então eu fui lá, passei uns 5 dias lá, fui muito bem recebido. Depois eu voltei, escrevi essa reportagem, e aí sim eu mandei para alguns veículos de comunicação com os quais eu costumava colaborar, e uma editora da agência pública se dispôs a publicar, e ainda foi um processo longo, que a gente teve que ter muito cuidado. Então ela foi uma matéria que passou por a gente mandou para um advogado para fazer uma análise jurídica, se tinha alguma coisa alguma ponta solta ali, alguma coisa que deixasse a gente exposto. E claro que nesse processo eu também ouvi o lado das pessoas que são defensoras da lei de alienação parental. Foi uma coisa bem interessante, porque quando a gente ouve o outro lado numa história, é um momento muito importante no jornalismo, porque a gente consegue sentir um pouco aonde a gente está pisando, sabe? E aí, quando você ouve um outro lado que é muito fraco, cujos argumentos são muito. Eu entrevistei um representante, um advogado que representava pais, tal, que era especialista em usar a lei de alienação parental nos tribunais, tal, e ele me falou que ele falou coisas assim, como do tipo, essa questão das mães terem muito poder tem a ver com o John Lennon, que usava cabelo comprido e bolsa tiracolo, sabe? Aí também foi uma coisa que corroborou para eu ter segurança de ir adiante e publicar a reportagem, assim, sabe?
E foi basicamente isso, a agência pública publicou, e a agência pública é uma agência que ela funciona num sistema bem interessante, que eles publicam as reportagens, e as reportagens podem ser replicadas livremente. Então, essa reportagem, no fim de semana seguinte, foi replicada pelo El País, e alguns outros jornais replicaram, republicaram, então houve alguma repercussão aí. E é basicamente isso. E aí, desde então, eu tenho acompanhado um pouco, mães me procuram às vezes, e assim, o que eu posso, como eu disse, eu não, jornalista, a gente tem que ficar sempre correndo atrás da próxima história, né? Então, eu não estou exatamente muito a par do que está acontecendo, mas pelos relatos que eu escuto e que eu escuto aqui e ali, pouca coisa mudou, né? Então, recentemente, uma outra conhecida minha viveu uma situação de abuso intrafamiliar também. Na verdade, o namorado da tia, o cara idoso já, enfim, teve uma questão ali de abuso, e também aconteceu a mesma coisa, ela foi na polícia e agora meio que tá as coisas paradas, a investigação não anda, e advogados aconselhando ela que talvez seja o caso de deixar para lá, porque pode ser que ela receba um processo de volta, enfim. Então eu acho que a situação mudou pouco desde que eu escrevi essa reportagem. Enfim, eu acho que basicamente esse é o meu envolvimento. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, se o Dr. Gabriel vai falar já, enfim, estou à disposição aí. Eu queria te perguntar se tu teve dificuldade, assim, para que aceitassem, né, essa publicação dessa matéria, ou se, sei lá, sofreu algum tipo de perseguição, porque a gente sabe que esse assunto, principalmente, agora ele é mais aceito, mas um tempo atrás tinha-se uma mais dificuldade de falar sobre ele, né? Se isso influenciou É, de alguma forma na tua carreira. não, houve alguma coisa de grupos defensores da alienação parental, falando que eu tinha, que eu estava. Eu lembro que eles criticaram a matéria, mas eu tinha escutado eles, né? Então eles criticaram a matéria, mas eles não apontaram nenhum erro, né? Não falaram, ó, tipo, isso daqui tá errado, sabe? Então fica uma crítica meio que não tem muita repercussão, não tem muito eco, e então não tive muito problema, não. E na verdade eu acho que até pelo contrário, eu acho que foi uma reportagem que causou muito espanto em muita gente, assim, sabe? As pessoas não imaginavam que um cara, sei lá, Richard Gardner, sabe, as coisas que ele escreve ali, e essa história de fazer uma lei baseada. O Brasil, na época que eu escrevi, era o único país que tinha uma lei que transformava uma síndrome inexistente em uma questão jurídica, sabe? Então, essa questão foi muito chocante, assim, quando muita gente me procurou falando, nossa, que loucura isso, né? Então, acho que teve uma repercussão até positiva, assim. Eu ia te dizer que esse teu trabalho foi muito importante e até hoje ele é citado como referência em alguns trabalhos científicos, né? E agora pessoas estão estudando sobre isso, fazem TCC sobre esse assunto. Então, eu te agradeço mais uma vez por ter aberto essa porta para gente e peço que continue mais um Imagina, pouco, né? para caso a gente tenha alguma pergunta para ti. Tá Eu bom, vou, vou rece- ficar por aqui.